Há 5 anos, quando eu soube que sou portador do vírus HIV, me calei. Por 5 anos, segui descobrindo que havia muitas maneiras de manter o silêncio. Trabalhando, estudando, assistindo filmes, lendo. O que adquiri como hábito nesse período se tornou um modo de ser muito articulado sobre diferentes assuntos, sem deixar espaço ou ocasião para a elaboração do que eu precisava expressar. Principalmente a leitura se tornou uma espécie de vício. Me apavorava que eu me visse sem nada a dizer diante de outra pessoa, e me dediquei a aprender a preencher as pequenas lacunas que surgem em qualquer conversa. Para isso, lia compulsivamente sobre tudo, menos sobre HIV ou AIDS. Bom, o Você Nunca Fez Nada Errado, que é o meu terceiro livro, né? É um livro que, de todos os livros que eu escrevi até hoje, é o que eu menos planejei, de longe. E o mais improvável também, eu acho. Ele nasceu, digamos assim, na ideia dele começou num dia muito específico, assim, foi o dia em que eu contei para o meu pai que sou soropositivo. E que era um dia de muita ansiedade e em que, enfim, eu esperava o pior, eu acho, e não foi o que aconteceu. A reação não foi a que eu esperava no sentido positivo. E eu tive muita vontade de registrar aquela manhã. Ele chegou na minha casa de manhã, a gente conversou e quando ele foi embora eu senti muita vontade de registrar o que tinha acontecido, assim. E eu não podia fazer isso com uma fotografia, então eu escrevi. E assim que isso aconteceu, 2 dias depois eu fui internado por complicações, né, devido à AIDS. E quando eu fui internado, eu logo comecei a manifestar uma doença que se chama neurotoxoplasmose. E se ela avança muito, assim, nos piores casos possíveis, ela pode provocar demência. E eu lembro de ficar muito preocupado com isso e de começar a pensar que eu precisava registrar a minha experiência, porque eu tinha esse medo de depois não ser mais capaz, assim. E aí eu comecei a escrever muito no hospital. E ao mesmo tempo, o livro também nasceu disso, que era, eu fui percebendo que eu precisava contar aquela história para mim mesmo, o que tinha acontecido durante os anos seguintes ao meu diagnóstico, o que tinha provocado tanto tempo de silêncio, o que tinha feito com que eu tivesse me fechado tanto, quais eram os meus medos. E então a escrita do livro, né, a ideia do livro também veio dessa necessidade de compreensão do que eu tinha feito comigo mesmo, eu acho. E essa necessidade de entender foi o que motivou o texto a seguir adiante, assim. Então a motivação dele vem dessas 2 situações muito pessoais, assim, na realidade. Querer registrar esse contato com meu pai, ter medo das complicações possíveis da doença que eu estava manifestando na época e entender o que tinha acontecido. No final das contas, é algo muito recorrente, né? Que nós que somos algum tipo de minoria, seja por ser homossexual, como é o meu caso, ou por ser negro, ou por ser mulher, ou por ser transexual, enfim, tenhamos uma sensação de não... de que nós não somos os donos da nossa história, assim, é preciso reclamar essa história para si, sabe? E então eu acho que esse livro também nasce dessa necessidade, assim, no final das contas, de eu reconhecer a minha história como minha história e entender o que aconteceu comigo, afinal de contas, porque eu ainda não sabia antes de começar a escrever. O Você Nunca Fez Nada Errado, depois que eu comecei a escrever, depois que eu comecei, né, eu logo percebi que não ia ser um livro, na verdade, eu logo percebi que não seria um texto curto. Acho
que no começo eu imaginava que seria isso, né? Registrar a manhã em que eu contei pro meu pai, um ou outro pensamento que me ocorria no hospital. Mas eu fui realmente descobrindo que era um pouco além disso, e aí pra mim surgiu essa possibilidade que era escrever algo que eu gostaria que os meus amigos lessem, porque eu realmente passei muitos anos sem dizer a ninguém que sou soro positivo, para nenhum amigo próximo, nenhuma pessoa que convivia comigo. E conforme eu fui contando, eu fui percebendo quantas coisas eu havia deixado de compartilhar nesses anos todos e o tanto que isso tinha custado, assim, de certa maneira, né? Como isso tinha me afastado também das pessoas. E aí o livro passou a ser para mim essa oportunidade, digamos, de escrever o que eu conseguia me lembrar do que tinha acontecido, o que eu conseguia entender também. E a ideia era essa, escrever o livro e mandar para os meus amigos. Nessa época eu nem chamava ele de livro, né? Eu pensava, vou escrever esse texto e enviar para os meus melhores amigos e assim eles vão poder participar mesmo que com alguns anos de atraso do que me aconteceu. Era esse o plano. E quando eu terminei a primeira versão do livro, assim, acho que ele tinha umas 100 páginas, eu fiz isso. Eu comecei a mandar para os meus amigos e alguns amigos já começaram a sinalizar isso, de que eles achavam que aquilo não era só um texto para os meus amigos, assim, talvez pudesse ser algo mais. E eu senti muita vontade de apagar o que eu tinha escrito durante esse tempo, assim, eu senti muita vergonha, eu acho, do que eu tinha escrito, porque era justamente o que eu não tinha falado por 5 anos. E, evidentemente, né, quando tu não te enquadras em algum tipo de expectativa, essa parte de ti que não se enquadra nessa expectativa passa a ser a parte de que tu tem vergonha, né? Então escrever sobre isso não é tranquilo, assim, né? Gera algumas crises, e aí eu sentia muita vergonha do que eu tinha escrito, achava que eu tinha me exposto demais. Então nessa lógica, publicar me parecia completamente absurdo. E numa dessas vezes em que eu estava realmente na dúvida de apagar ou não, eu acabei, por algum motivo, enviando um e-mail para uma escritora, que é a Paloma Franca Amorim, que eu não conhecia na época. Mas enfim, intuí que era a pessoa a quem procurar, eu mandei um e-mail para ela explicando o que tinha acontecido, para uma pessoa que eu nem conhecia, e enviando o livro, e aí ela respondeu muito rápido dizendo que achava que eu deveria considerar publicar aquilo, que tinha sido muito valioso para ela ler. E aí eu acho que isso foi o start do processo dele se tornar realmente um livro, assim, porque foi a partir dessa fala dela, que era alguém que não me conhecia mesmo, assim, nós nunca havíamos nos visto, ela criou uma relação com o livro, né, e aí eu comecei a aceitar um pouco mais a ideia de publicá-lo, mas ainda assim demorou um pouco para eu começar a ter coragem de procurar uma editora, porque eu ainda sinto medo, essa é a verdade, né? Ainda sinto medo do tipo de reação que esse livro pode provocar. Eu ainda sinto medo das coisas que eu vivi, eu acho, de certa maneira, encará-las é sempre delicado. Mas hoje o que eu sei é que eu não tenho mais medo que o livro exista, assim, eu acho que aconteceu o que deveria ter acontecido, que é o livro existir. E como escritor, eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo que a gente precisa fazer o que é melhor pro livro e não o que é melhor pra gente. Exatamente assim. Às vezes tem um conflito de interesse nisso, nem sempre o que é melhor pro livro é o melhor pra ti, no sentido de te forçar a encarar as tuas próprias crises, as tuas fraquezas e limitações. Isso pode ser muito cansativo, muito extenuante. Mas acho que hoje a minha consciência fica muito tranquila porque eu tenho uma certeza de que está acontecendo o que deveria acontecer, que esse livro precisa existir. E eu acho que ainda que eu tema as reações possíveis das pessoas que forem ler, eu sempre vou ficar feliz em saber que ele foi lido.
porque é um livro que eu gostaria de ter lido quando eu soube que sou soropositivo. E eu acho que se pelo menos para isso, sabe? Se pelo menos para ajudar alguém, se pelo menos para isso ele servir. Tudo bem. Tudo bem toda a crise que ele gerou, assim, sabe? Vai ter feito sentido tudo o que aconteceu, eu acho. Mrs. Dalloway, sempre dando festas para encobrir o silêncio. O personagem aidético de Ed Harris diz para a luminosa e obscura personagem de Meryl Streep em As Horas. Essa estratégia para manter constantemente alguma normalidade, algum ruído, me fez perder a minha noção de identidade e pertencimento. Minhas ações e decisões a partir de então pareciam estar, inevitavelmente, ligadas à negação da minha condição. Ao mesmo tempo, eu era incapaz de encarar a AIDS enquanto doença, como se eu me recusasse a reconhecer a existência do vírus e resistisse a dar um nome ao que me acontecia. Foi por esse caminho que comecei um trabalho perigoso de associações extremamente arbitrárias. A falta de um nome para aquilo que me acometia tinha origem no imenso número de nomes que atribuía à doença. Assim, o HIV se chamou solidão, depressão, histeria, paranoia, medo, raiva, castigo, destino, segredo, morte.